todos se rendem. A Igreja Avivamento Cristão espera por você na Avenida Presidente Kennedy, 3901, próximo ao Posto Bola. Quinta-feira, 19h30, culto de avivamento. E domingo, às 18 horas, celebração e avivamento. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por você. Bom dia, gente. Estamos de volta aqui com o programa Avivamento Teresina. Que Deus abençoe sua vida fortemente em nome de Cristo Jesus. É uma alegria, é um prazer, é uma satisfação poder entrar no seu lar, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você se encontre neste momento, está tendo acesso a essa programação. Eu sou o pastor Zezinho Siqueira e estamos de volta aqui com uma programação maravilhosa. Temos falado de família, temos falado sobre casamento, nós temos falado sobre a fé que restaura, que fortalece e que nutre um bom casamento, um bom ambiente familiar. No programa de hoje nós vamos falar sobre perdão. Perdão como uma ferramenta de Deus para melhorar o nosso casamento, para melhorar a nossa comunicação familiar. Então, no programa de hoje eu sei que Deus vai ministrar o seu coração. A palavra que vamos ministrar, a palavra que vamos falar, ela vem dentro de uma base bíblica para abençoar a sua vida. Fique conosco, porque nesses próximos minutos Deus vai falar com você. Perdão. O grande bloqueio no coração de uma pessoa que a leva a não conseguir perdoar uma outra pessoa é a mágoa. Quando existe um leve ou forte sentimento de raiva de outra pessoa, dificultando o seu relacionamento com ela. Quando você evita a todo custo a não estar no mesmo ambiente que ela. Quando isso gera um desconforto no seu coração, então existe aí uma mágoa. E às vezes essa mágoa é tão grande que você evita pensar no assunto só para não se lembrar daquele sentimento que há muito tempo está escondido em seu interior. Daqui a pouco você se pega desejando mal para outra pessoa só para desfrutar um pouquinho do sentimento de vingança. De repente você vive hoje tentando provar para todas as pessoas de quem você sente mágoa que você está muito bem, obrigado. E isto é um sinal de que você está preso e sendo refém de um sentimento. Quem vive de ressentimento está preso ao passado, não desfruta do presente e compromete o futuro. Há um ditado que diz: cultivar ressentimento é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. Nós vamos ver agora as reais consequências da falta de perdão. O ódio, mágoa e ressentimento têm gerado muitas consequências para a saúde do ser humano. Doenças físicas como câncer, AVC, vitiligo e outras geralmente são comuns na vida de quem carrega um sentimento reprimido de mágoa de outra pessoa. Mas a área mais afetada pela falta de perdão é a emocional, ou seja, a alma. O acúmulo de mágoas vai gerando um grande fardo nos ombros e só identifica isso quem carrega esse peso e sentimento de angústia em seu interior. Muitos carregam mágoas desde a infância, levando-os a nutrir sentimentos de vingança e buscando oportunidades para finalmente expressar tudo o que sente em um só ato: o ato de matar. O sentimento de ódio é expressado de várias maneiras.
O mais comum é através das brigas, quando o casal decide que vai dar o troco, como resposta ao tempo que passou por bobo diante de tanta mentira e engano. Existe também aquele que aguenta tudo calado, deixando parecer que tudo vai bem, desde que a vingança esteja sendo executada de maneira sutil. Mas perdoar é e sempre será o caminho da restauração, o caminho que nos torna totalmente livres para fluir na vida e avançar para um futuro promissor. Não cultive ressentimentos, mas deixe o passado em seu devido lugar. Desfrute do presente. Viva a vida tão livre que nada consiga te prender. E se prepare para um maravilhoso futuro. Perguntaram para Jesus: Mestre, quantas vezes devemos perdoar? Até 7? E ele respondeu: Não, mas 70 vezes 7. Nós vamos ouvir a opinião dos nossos amigos lá na rua. Nós entrevistamos algumas pessoas e nós vamos saber agora o que elas pensam a respeito do perdão. Eu estou aqui com um casal, Tiago e Eduarda. Estamos aqui no Parque Cidadania. Tiago, acha que é fácil nos dias de hoje praticar o perdão? De coração, não. Hoje em dia a gente vive muito nessa era do fake news, que as pessoas dizem que perdoa, mas só para postar na rede social. Mas perdoar de coração, creio eu que hoje em dia está muito complicado. É fácil perdoar hoje, nos dias de hoje? Acho que não de verdade, porque às vezes as pessoas só falam que perdoar, mas verdadeiramente não. Uma traição do namorado, é fácil perdoar? Não é. Porque, tipo assim, traição foi um erro dele, não foi meu, então o culpado é ele. Eu acho que se ele fez isso, ele sabia que era errado e mesmo assim fez. Tiago, e se fosse você que soubesse de repente? Terminaria e não teria volta, de forma alguma. É fácil praticar o perdão? Sim, porque tudo que a gente está vivendo, essas coisas que estão acontecendo, essas tragédias, essas guerras, essas coisas ruins, acho que pode ter que seria melhor também praticar o perdão, poderia ter evitar essas coisas. Ultimamente com os acontecidos, a gente está percebendo que na atualidade está havendo muita mobilização. A empatia começou as pessoas estão agindo com mais empatia, se colocando no lugar do outro, tendo mais consciência do que está acontecendo, por exemplo, sobre o racismo, essas pautas que são bem tratadas. E daí, a partir da empatia, gera o perdão. Quando a gente pratica o perdão, a gente se livra daquela culpa. A gente se liberta, o perdão é libertador. E se for uma pessoa que a gente ama, a gente tem que lutar para ficar com aquela pessoa. A gente tem que rever o que passou, juntar as dificuldades, porque o amor é um amor perfeito. E quando a gente ama, a gente sim tem que lutar para ficar com aquela pessoa e perdoar. Acredito que o certo seria encerrar e tocar a vida, mudar a rotina, não sei, buscar uma coisa que ele possa evoluir. Avivamento Teresina. No quadro Canal do Empreendedor de hoje, a gente dá uma dica para os proprietários de mercadinhos aumentarem. Eu andava tão desanimado, meio triste e preocupado, meu negócio na pior. Tinha tanta gente me devendo, eu cobrando eles dizendo, paciência tenha dó. Além do mais agora virou moda, ninguém anda com dinheiro, só quer pagar no cartão. O meu caixa tava no vermelho, aí veio a Semiloja e me deu a solução. Com a maquininha Semiloja na mão, eu vendo e recebo por antecipação. Com ela eu consigo vender no crédito, no débito e dizer eu aceito o cartão. Com a maquininha Semiloja na mão, eu vendo e recebo por antecipação. Com ela eu vou poder vender no crédito, no débito e dizer
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Jesus conta a história, uma parábola de um senhor que tinha vários servos e ele foi ajustar conta com os seus servos. Chega um servo dele que não tinha condições de pagar a dívida, devia 100 denários. E ele então disse: Senhor, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. E aquele senhor teve grande compaixão daquele servo e perdoou-lhe a dívida. Quando ele sai daquele ambiente, ele encontra um conservo que devia 50 denários, menos do que o que ele devia para o seu patrão. E então ele disse: paga-me o que você me deve. E o conservo usou a mesma palavra que ele havia usado com o patrão: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. E ele disse: não, você tem que me pagar tudo agora. E então a Bíblia diz que ele lançou aquele conservo com a sua família na prisão até que ele pagasse o último centavo. Seus colegas de trabalho, vendo aquela situação, se revoltaram e foram até o seu senhor e disseram: lembra daquele servo que o senhor perdoou a dívida? Sim. E contou a história do que ele havia feito com seu conservo. Aquele senhor ficou muito irado, ficou muito zangado e chamou-o para o ambiente e perguntou para ele: eu não te perdoei a tua dívida? Ele disse: sim, senhor. E por que você também, de igual modo, não perdoou o seu conservo? E a ira daquele patrão, daquele senhor, se levantou de tal maneira que ele disse: você também não será perdoado. E lançou ele na prisão até que ele pagasse o último centavo. E Jesus usa essa parábola para nos ensinar que, de igual modo, nós precisamos também perdoar. Assim como fomos perdoados por Deus, devemos também perdoar os nossos semelhantes. Na Bíblia Sagrada existe um texto muito lindo, em Romanos capítulo 12, versículo 17 em diante. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível,
quanto estiver em vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Um texto que nos ensina a respeito da importância de perdoar, de não nos vingarmos, de deixar que Deus pratique a justiça, deixar que Deus exerça com a sua santidade e sua natureza justa a sua justiça sobre todos os homens. Na oração do Pai Nosso é nos ensinado a respeito do perdão. E é incrível que na parte mais profunda da oração é a que nós menos queremos praticar. A oração, você sabe, é a seguinte: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu vou repetir: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus ensina a oração do Pai Nosso e quando ele vai comentar sobre o assunto, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará as vossas ofensas. Se contudo não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina que o perdão que queremos de Deus, o perdão que nós necessitamos de Deus, está condicionado ao perdão que estamos dispostos a dar ao nosso semelhante. Agora eu quero fazer uma pergunta: qual é o ambiente onde se exige mais de nós a prática do perdão? E eu vou responder: é o ambiente familiar. O ambiente da família é o ambiente onde nós mais necessitamos praticar o princípio do perdão, porque é o lugar onde nós mais afloramos nossas emoções, é o lugar onde somos mais espontâneos, ou seja, é o lugar onde nós conseguimos ser mais sinceros, conseguimos colocar para fora com toda a liberdade aquilo que de fato sentimos dentro de nós. Não é no ambiente familiar, por exemplo, onde você tem mais dificuldade de compartilhar os seus bens? Ou você nunca ouviu algo do tipo: um irmão tem dificuldade de emprestar uma camiseta, uma roupa para o seu irmão da casa, quando ele empresta, e não somente empresta, mas até dá para os seus amigos lá fora. Quando nós nos deparamos com situações de decepções com pessoas lá de fora, nós temos mais capacidade, mais facilidade de perdoar do que quando é com um familiar nosso, com um irmão. E eu quero então trazer para o ambiente conjugal, o ambiente de marido e mulher. Um grande índice, o maior índice de divórcio tem acontecido no mundo hoje por falta do perdão. A incapacidade que de repente a esposa tem de perdoar o marido que mais de uma vez a decepcionou. A dificuldade que o marido tem de perdoar sua esposa, em quem ele nutriu uma grande expectativa de fidelidade e de repente ela quebrou, ela desfez essa expectativa. Todo matrimônio que deseja permanecer e ir até o final precisa assumir o princípio do perdão. Não somente porque existem traições, de repente você nunca sofreu uma traição no seu casamento, mas existem coisas pequenas que vão acontecendo ao longo do casamento e que necessita
da prática do perdão. Você, mulher, de repente, existe muitas mágoas no seu coração, um acúmulo de mágoas que cresceu e virou uma bola de neve. Por quê? Porque de repente você não teve a oportunidade e o privilégio do seu marido que lhe magoou chegar para você reconhecendo o erro e pedindo perdão. Ou de repente, marido, você é alguém que vive magoado, porque a sua esposa age de uma maneira que você não gosta, mas você nunca abriu o coração para ela, você nunca conversou sobre o assunto para que ela pudesse pedir perdão para você e você liberar o perdão. E aí chega um ponto em que você percebe que o amor vai esfriando, chega um ponto em que você não consegue mais avançar no relacionamento porque já se acumulou. E aí você não jogou para fora e aquele veneno foi matando a tua alma, o teu sentimento matrimonial, o teu sentimento conjugal. É preciso praticar o perdão. Um grande homem de Deus foi orar para uma mulher doente e essa mulher não era curada. E ele era muito usado por Deus para curar os enfermos. E então ele começou a sentir que havia alguma coisa errada. E ele viu a foto de uma nora daquela mulher. E ele pediu, fale-me a respeito dos seus filhos e suas noras. Ele já sabia que ela tinha 2 filhos e 2 noras. E ela disse, então, essa é a minha nora fulano de tal. E começou a falar muito bem dela. E ela realmente encheu a bola, ela falou muito bem daquela nora. Essa é como uma filha para mim. Essa realmente é a filha, a mulher que eu não tive. E então ele começou a perceber que ela se dava muito bem com aquela nora. Chegou um momento que ele disse, fala-me da outra nora. Ela disse, eu não vou falar dessa. Fale-me, por favor, comente sobre ela. Ela disse, eu não vou falar dela. Ela disse, vamos conversar sobre o assunto. E aquela mulher disse, essa minha nora é uma jararaca. E ele começou a perceber que havia um forte sentimento de raiva, ódio e mágoa que aquela senhora, que aquela irmã tinha da sua nora. E ele começou a ministrar e falar a respeito do perdão. E ela disse, jamais, jamais perdoarei essa minha nora. E aí ela deu todos os adjetivos que ela achava, que ela via na sua nora, enfim. E ele foi ministrando, ensinando que perdão não é sentimento, perdão é mandamento. Porque uma das grandes dificuldades das pessoas perdoarem é porque elas acham que perdão é sentimento. Então elas dizem, eu não serei hipócrita. Como é que eu vou perdoar uma pessoa da boca para fora se eu não estou sentindo no coração? E assim as pessoas vão acumulando ódio e não liberam perdão. A Bíblia deixa claro que perdão não é sentimento, mas é mandamento. Eu obedeço o mandamento, liberando o perdão, porque perdão não é esquecer, perdão é você sofrer o prejuízo, perdão é você arcar com as consequências e dizer, eu sofro a grande perda, o perdão, eu sofro o prejuízo e eu não vou mais cobrar dessa pessoa. E à medida que você pratica isso, então sua alma, o seu coração vai seguindo o sentimento, daqui a pouco você realmente lembra-se da situação e não sente mais aquela mágoa, não sente mais que há uma ferida dentro de você. E quando aquela mulher conseguiu perdoar, imediatamente ela foi curada da sua doença. Nós sabemos que existem muitas doenças que acontecem no físico, no psicológico, que surgem, que acontecem pela falta do perdão, pelo acúmulo de ressentimento, pelo acúmulo de mágoa na sua alma e no seu interior. É importante, pai, que você pratique o perdão com seus filhos. Filho, perdoe seu pai. Esposa, perdoe o seu marido. Esposo, perdoe a sua mulher. Nós precisamos praticar o perdão para que possamos ter um bom relacionamento na nossa casa, no nosso lar, no ambiente de trabalho. Precisamos perdoar as pessoas que nos machucam, porque se somos seres sociais, somos sujeitos a todo tempo estarmos experimentando momentos de grande mágoa, momentos onde nós somos afetados e aí nós precisamos limpar o nosso coração praticando o perdão. Bom, então eu concluo essa palavra dizendo que se nós queremos ser pessoas que promovem a paz na sociedade, devemos praticar o perdão, começando pela nossa casa, pelo nosso casamento, pelo nosso ambiente de trabalho, ambiente onde nós nos relacionamos com as outras pessoas. Pratique o perdão e a prática do perdão vai fazer com que você realmente seja mais feliz, seja mais satisfeito com a vida, porque à medida que você limpa o seu interior,
tudo fica mais fácil para você ao seu redor. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você possa, juntamente comigo, todos nós, possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Que no momento em que todas as pessoas esperavam que Ele se levantasse com ira, manifestasse ódio no seu coração, lá no momento da cruz, quando todo mundo está apontando o dedo e dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça-te daí, prove para nós que tu és o Filho de Deus. Nesse momento ele faz algo que ninguém esperava. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que assim nós possamos fazer também em todos os momentos da nossa vida. Estarmos dispostos a praticar o perdão. Deus abençoe. Maravilha, maravilha. Quando você escuta uma palavra que vem com um tema específico como este, é importante que a gente apresente para Deus o nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é como uma terra e a palavra de Deus é uma semente. Depende do nosso coração para que essa semente possa brotar e produzir muito fruto. Portanto, é importante fazer uma oração pedindo que Deus venha respaldar a sua palavra em nosso coração, e eu creio que dentro dessa palavra, a dificuldade que você tem, por exemplo, de perdoar, liberar perdão ou pedir perdão quando você reconhece que está errado, quando você não consegue fazer tudo isso, nós temos um Deus que nos capacita. Nós temos um Deus que ministra o nosso coração e nos dá um coração perdoador ou um coração humilde, a ponto de podermos pedir perdão. Portanto, vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você, por sua vida e pela sua casa. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor entre nesse coração agora. Esse coração, de repente, tão vítima, tão vitimado por circunstâncias, por mágoas, por decepções, por situações que o levou a estar petrificado, a estar vivendo esse momento, essa condição de insensibilidade. Essa pessoa que não consegue perdoar, essa pessoa que não consegue liberar perdão para alguém que lhe magoou. Eu peço que o Senhor entre agora quebrando as pedras do coração, facilitando, capacitando esta pessoa a perdoar a quem quer que tenha lhe magoado. Também pedir perdão, se for o caso. Ajuda, Senhor. Entra nessa família, entra nessa casa, abençoa essa família, de maneira que o perdão seja uma realidade em cada coração. E por meio do perdão, o Senhor possa entrar, restaurar, fortalecer este lar, este casamento, esta família. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Eu ministro ao seu coração o poder de Deus, a capacidade que vem do alto, que te levará a seguir o exemplo de Cristo Jesus. Que no momento da cruz, quando todos estavam criticando Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Bom, o programa Avivamento Teresina está chegando ao final. Eu quero agradecer a você pelo carinho de sua audiência. Muito obrigado por permanecer conosco até agora. O programa Avivamento Teresina tem acontecido até hoje às 6 da manhã, no sábado. Mas a partir do próximo programa, do próximo sábado, nós estaremos aqui às 7 da manhã. E eu quero convidar você a assistir o próximo programa, porque nós vamos continuar falando do assunto, trazendo uma entrevista maravilhosa, impactante, para abençoar o seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Piauí, que Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus. Eu me rendo ao seu amor, quando se rendem. A Igreja Avivamento Cristão espera por você na Avenida Presidente Kennedy, 3901, próximo ao Posto Bola. Quinta-feira, 19h30, culto de avivamento. E domingo, às 18 horas, celebração e avivamento. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por você.